Para você que está chegando junto com a gente aqui no canal de notícias, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo. Hoje nós estamos chegando aqui para trazer duas informações relacionadas ao Bolsa Família. Seria uma só, mas nas últimas horas aconteceu um fato importante para quem precisa da ajuda do governo federal e nós vamos trazer então, ao invés de uma matéria, duas relacionadas ao Bolsa Família. Mas antes, senta o dedo aí no like, deixe seu comentário em caso de dúvida, compartilhe e passe conhecimento. Todo dia a gente traz um conteúdo, tenta da melhor maneira possível deixar você por dentro das informações, sendo ela boa ou não. Hoje vamos falar sobre o que o governo quer fazer em relação à grana do Bolsa Família que não vai ser usada esse ano por conta do auxílio emergencial. E vamos falar também sobre a situação dos usuários que estão tendo dificuldades para correr atrás do seu direito, que é o auxílio emergencial, estando inscrito no Bolsa Família. São duas matérias que eu espero ajudar você de alguma forma. Eu peço para que você possa assistir o conteúdo até o final, mesmo que não seja do seu interesse, compartilhe o conteúdo, ativa o sininho, se inscreve no canal para que a gente possa chegar a outras pessoas e passar a verdade e o conhecimento. A gente está aqui para te ajudar da melhor maneira possível. A primeira parte da matéria é relacionada ao que o governo federal pretende fazer com o que sobrar do Bolsa Família. Aí você vai perguntar, o que sobrar é isso mesmo. Você sabia que a grana que o governo federal não vai pagar o Bolsa Família nesses 4 meses, ele quer utilizar para outra situação? Se você não sabia, isso já é uma realidade. Só que, ao invés do governo pagar o 13º do Bolsa Família que ele pediu e falou que ia colocar na hora de ser aí eleito, ou seja, uma promessa de campanha que só foi paga uma vez, se ele fosse utilizar essa grana com essa finalidade, beleza. Mas a ideia do governo federal em relação à grana do Bolsa Família nesses 4 meses que não vão ser utilizadas é outra, e eu vou te explicar agora. A matéria vem do Isto é Dinheiro e você pode conferir aí com calma o que a gente está explicando para você hoje aqui no canal. A fim de evitar indisposição com o Congresso, o governo federal mira cortar despesas próprias para resolver o impasse do orçamento de 2021. O uso da sobra de recursos do Bolsa Família é uma das alternativas. Além da tesourada em despesas não obrigatórias, o ajuste é necessário para que o orçamento fosse, e no caso aí foi aprovado, com as despesas subestimadas para permitir o aumento de emendas parlamentares. O presidente tem até o dia 22 para sancionar essa lei e decidir o que vai ser feito, não só com a grana que não vai ser utilizada no Bolsa Família, como a grana que ele vai ter em mãos para o orçamento até o final do ano. A economia com a transferência temporária de beneficiários do Bolsa Família para o auxílio emergencial deve render ao governo entre 7 e 8 bilhões de reais. Como o auxílio será pago por 4 meses, também para beneficiários do Bolsa Família, a expectativa agora é que essa economia referente a essa grana do governo consiga chegar aí à margem de, dependendo dos juros, das situações que vão ocorrer, uma faixa de 34 a 40 bilhões de reais, ou seja, essa grana acumulada ao longo desses 4 meses aí, dava para o governo federal fazer o pagamento com sobras do 13º, como ele havia prometido para o pessoal que está inscrito no Bolsa Família. Mas essa alternativa esbarra, porém, em entraves legais. Pelo acórdão do Tribunal de Contas da União, o governo não pode redistribuir esses recursos, a não ser que sirvam para financiar despesas relacionadas à crise, como um aumento imprevisto de gastos relacionados ao seguro-desemprego. Ou seja, ele não pode fazer o que ele queria relacionado, ou melhor, ele não quer fazer aquela situação relacionada ao 13º,
mas se ele quiser fazer essa transferência para o seguro-desemprego, ele pode. Segundo o Estadão apurou, o uso de recursos ainda não está 100% decidido, mas se for utilizado, terá de seguir a linha do Tribunal de Contas da União, disse uma fonte. No orçamento, uma das despesas maquiadas é a do seguro-desemprego. O ministro da Economia, João Roma, não gosta da ideia e quer utilizar os recursos para o próprio programa no segundo semestre. Em entrevista também ao Estadão, ele prometeu a reformulação do programa para agosto, com o aumento do valor médio e prêmios para o desempenho acadêmico e também esportivos. Mas a alternativa de usar os recursos do Bolsa Família já chegou também ao mercado financeiro, onde se fala num valor de 15 bilhões de reais, o que não é considerado factível pelo Ministério da Cidadania. No ano passado, o TCU gritou quando testaram essa manobra, ou seja, essa sobra. Mas agora, analistas do mercado avaliam que o TCU pode não repetir a ação. No Ministério da Economia, há preocupação com a posição do TCU e o risco de a medida bater de frente com a decisão do órgão. Mas não está descartada uma negociação para flexibilizar o uso dessa sobra. Há uma semana do prazo para a sanção do orçamento 2021, a briga continua e se concentra na escolha entre vetar emendas parlamentares ou cancelar despesas discricionárias que não têm pagamento obrigatório do Executivo para readequar os gastos sem contratar uma crise política com o Congresso. Segundo um integrante da equipe econômica, o que está em estudos é a possibilidade de cancelar despesas de custeio ou investimento sobre a responsabilidade do Executivo, para amenizar a tesourada sobre as emendas, disse aí no caso o relator, que no jargão orçamentário tem outro tipo de classificação. A cúpula no Congresso tentou nos últimos dias, com base em pareceres de consultores legislativos, convencer Bolsonaro de que não há risco de sancionar integralmente o orçamento. A equipe econômica, por sua vez, vai na direção contrária e vê a necessidade de veto para evitar que o texto seja avalizado com despesas maquiadas. A própria consultoria da Câmara reconheceu que a insuficiência é de 21 bilhões. Por trás de um movimento de cúpula do Congresso está o desejo de garantir a obrigação do governo em executar essas medidas que são impositivas. Se o Legislativo concordar com o envio posterior de um projeto de lei para recompor as emendas vetadas, essas novas despesas aprovadas não serão impositivas e podem sofrer mudanças ou remanejamentos, o que os parlamentares querem evitar. Dentro da área econômica, ou dentro da economia aí, porém, a estratégia de mirar nas discricionárias é vista como uma reserva. O valor já é muito baixo e a própria Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece como prioritárias os gastos obrigatórios e as despesas necessárias ao funcionamento dos órgãos e das entidades que integram o orçamento fiscal e da Seguridade Social. As informações vêm aí do jornal O Estado de São Paulo. Outra situação relacionada ao Bolsa Família, além do governo tentar aí fazer essa modificação e usar essa grana do Bolsa Família para outras situações que não sejam as que elas estão no momento direcionadas, o governo federal está tendo dificuldades através da Caixa Econômica Federal. Nem bem começou o pagamento para o Bolsa Família em relação aí a situações de pessoas bloqueadas no pagamento. Até o momento,
mais de 4 milhões de usuários do Bolsa Família não terão direito à grana. Para você, no caso, que já fez a consulta, que vai começar a receber essa semana o pagamento do Bolsa Família, eu, se fosse você, já começava a fazer a consulta para não ter surpresas e na hora de receber o dinheiro, pensando que vai receber o auxílio emergencial, ter o pagamento negado. Então você tem o site da Notaprev, tem o site também aí, no caso da Caixa, para fazer o levantamento e saber se está tudo correto. Se tiver algum erro, é para que você possa fazer aí a contestação. Então, a contestação do Bolsa Família já começou e já tem aí 4 milhões de brasileiros que não vão ter acesso à grana. E essa grana que eu estou falando é do auxílio emergencial. E para você que tiver a possibilidade de fazer a consulta, faça o mais breve possível para dar tempo de você contestar, ter a resposta e receber o pagamento ainda esse mês, ok? Essas são as duas informações de hoje sobre o Bolsa Família. Espero ter ajudado você de alguma forma. Se você puder, compartilha, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações. Daqui a pouco eu volto, não sai daí não. Vem junto!